A história de São Domingos do Prata começa com indígenas da tribo Krenak ou Borum, que eram chamados de botocudos pelos europeus que aqui chegaram devido ao uso de botox no rosto. Os povoados de colonizadores eram iniciados com a construção de uma capela, utilizada para fins religiosos. As construções traziam a cultura arquitetônica europeia e os costumes estrangeiros eram impostos aos indígenas que aqui viviam. Neste episódio, vamos contar a história de um povo colonizado que teve benefícios de uma civilização que estava mais avançada em algumas tecnologias, como a de construção, arquitetura, de máquinas e administrativo político. O que hoje conhecemos como São Domingos do Prata começou a ser estabelecido por Domingos Marques Afonso, que recebeu uma sesmaria de terras férteis, propícias para a agricultura. Estamos no coração de uma história que remonta ao século XVIII, em terras que antes pertenciam aos indígenas Krenak. Em 1760, Domingos Marques Afonso e Antônio Alves Passos iniciaram a construção de uma capela dedicada a São Domingos Gusmão, onde hoje está a Igreja Matriz de São Domingos do Prata. A religiosidade é um tema que gera afetos e sentido de pertencimento a uma comunidade de pessoas. São Domingos do Prata tem uma história rica em curiosidades. A cidade foi palco do maior teleférico da América Latina, com 50 quilômetros de extensão, transportando toneladas de carvão. A cidade também se tornou um ponto estratégico, com as ferrovias Leopoldina, Vitória Minas e Central do Brasil, se entrelaçando bem perto daqui, próximo ao quadrilátero ferrífero e a maior indústria de produção de aço do Brasil, a ArcelorMittal, antiga belgo-mineira. No final do século XIX, a cidade já exportava produtos como açúcar, arroz, feijão e aguardente. Por volta de 1918, São Domingos do Prata tinha mais de 4.000 quilômetros quadrados de território, com vastas terras banhadas pelos Rio Doce e Piracicaba. Hoje o Prata conta com várias empresas que abastecem o Prata e vários territórios do Brasil, com diversidade de produtos e qualidade. Em 1890, São Domingos do Prata se tornou um município independente, desmembrando-se da freguesia de Santa Bárbara, Caeté, dando início à sua história como cidade autônoma. Territórios de outras cidades, como Itabira e Mariana, foram incorporados ao Prata. Deste modo, o Prata é resultado da união de partes de territórios de 3 cidades, Mariana, Caeté e Itabira. Hoje, a cidade faz parte da mesorregião metropolitana de Belo Horizonte e microrregião de Itabira, próxima à maior reserva de Mata Atlântica de Minas, o Parque Estadual do Rio Doce, a Amazônia Mineira e ao quadrilátero ferrífero, território que possui uma das maiores reservas de minério de ferro do Brasil. O posto agropecuário de São Domingos do Prata é um marco no apoio à agricultura local e na promoção da sustentabilidade. Fundado em 1948, a área tem desempenhado um papel fundamental na transformação do município. Em 1948, o município repassou ao Ministério da Agricultura uma vasta área para o desenvolvimento de pesquisas agrícolas. O governo Eurico Gaspar Dutra, em parceria com o Ministério da Agricultura, construiu residências para funcionários e um galpão para maquinários, além de uma pequena usina hidrelétrica. Após ser repassado ao município em 1983, o posto agropecuário passou a ser administrado pela prefeitura, com apoio de parcerias com entidades agrícolas. A produção de mudas de café, frutíferas e essências naturais tem ajudado agricultores locais, além de contribuir para a merenda escolar e a manutenção de creche no município.
O Parque de Exposição Paulo Rola Perdigão, inaugurado em 6 de abril de 1981, é um dos maiores marcos para a comunidade de São Domingos do Prata. Localizado em um amplo terreno, este espaço se tornou um centro vital para a cultura, o comércio e as tradições da cidade. A inauguração do parque trouxe uma nova era para o município, consolidando-se como um importante centro de atividades agropecuárias e culturais. Em 1988 foi ampliado, trazendo novas instalações que transformaram ainda mais o local. O Sobrado Mendes, um marco histórico de São Domingos do Prata, remonta ao final do século XIX, sendo símbolo da ascensão política e social de Manuel Martins Vieira. Em 1860, Manuel Martins Vieira construiu a Fazenda do Paiva, em Vargem Alegre, atual Vargelinda, e com o material restante dessa construção, ergueu o Sobrado dos Mendes em São Domingos do Prata, transformando em sua sede, enquanto a cidade vivia o seu processo de emancipação política. O Sobrado dos Mendes segue como um símbolo de resistência do passado, preservando a história e a memória de São Domingos do Prata, mantendo viva sua importância para a cultura local. A Escola Cônego João Pio tem sido, ao longo das décadas, um símbolo da educação em São Domingos do Prata. Construída em 1918, a escola começou a atender às necessidades educacionais da comunidade. A edificação foi construída em um terreno doado pela prefeitura, com mais de 3.000 metros quadrados, com a finalidade de oferecer um espaço para ensino público. Inaugurada em 1921, a escola contou com a presença de autoridades, incluindo representantes do governo do estado. Inicialmente chamada de Grupo Escolar São Domingos do Prata, a escola recebeu o nome de Grupo Escolar Cônego João Pio, em homenagem ao religioso que tanto contribuiu para o desenvolvimento da cidade. A princípio, a construção do hospital seria no bairro das Palmeiras, mas o local de difícil acesso em tempos de chuva levou à decisão de adaptar o prédio do Colégio das Irmãs de Nossa Senhora das Dores no centro da cidade. A reforma e adaptação do edifício aconteceram em abril de 1960, sob a liderança do Dr. José Mateus de Vasconcelos e sua equipe, com o objetivo de criar uma estrutura capaz de oferecer cuidados médicos e hospitalares à população local. Desde sua inauguração, o Hospital Geral Nossa Senhora das Dores se tornou um pilar fundamental na saúde de São Domingos do Prata, prestando atendimento médico hospitalar à comunidade e região. Muito diferente de hoje, né? Foi na década de 60, né, que a gente veio para estudar, então completamente diferente. Não teria nem condições da gente imaginar que teria os bairros que tem hoje, né? Era uma rua apenas direta, né? Onde as pessoas circulavam mais, né? Tinha chamado FUT, né? O FUT era depois aos domingos, depois das missas, né? Era assim, as meninas e os meninos, os rapazes e as moças tinham chamado FUT. Subia, descia, não sei quantas vezes na praça da Matriz, né? Era um espaço de diversão, né? Tinha também um espaço chamado Salãozinho, né? Que era onde jogava ping-pong. Ali, por exemplo, hoje em frente ao Bar Simeão, né? Ali tinha um salão onde a juventude, aos domingos, né? Ia jogar ping-pong, tinha uma pequena biblioteca, né? Onde eles liam. E realmente, se for olhar a parte arquitetônica da cidade, hoje é outro espaço completamente diferente, né? Eu não vivi aqui realmente no Prata antigo mesmo, né? Que eu já cheguei aqui na década de 60, mas se for olhar da década de 60 para hoje, é outro mundo, né? É outro Prata. As estradas para chegar, o acesso para
Vamos pensar no acesso, né? O acesso de trilhos, né? De pouca estrada de carro. A gente, por exemplo, vinha, era passando por estradas assim, no meio de pastos, né? Para atalhos. Hoje é asfalto, né? Estradas melhores. A chegada da cidade, a iluminação. Por exemplo, eu peguei a iluminação que eles chamavam de... Tinha um nome que eles davam as lâmpadas, né? Porque eram lâmpadas pequenininhas, né? E quase apagando, né? Com aquela luz quase apagando, era a iluminação São Domingos do Prata. Tinha até um apelido, eu me lembro bem como que era esse apelido, mas era uma iluminação completamente diferente. Se for imaginar hoje, CEMIG, né? Que era a luz, mais luz própria, né, do município. E a parte da cultura, né? Da cultura do Prata, né? Era outra vertente de pensamento, né? De possibilidades, né? De distrações, né? De tudo muito reduzido. Né? A gente praticamente não se via falar em casa de cultura. Vou imaginar, por exemplo, patrimônios culturais que não foram preservados, por exemplo. Não tinha nada disso, né? Não havia essa cultura de preservar a cultura, nem incentivos, né, governamentais e nem incentivos locais também. É interessante porque a gente não tinha, porque a gente veio para estudar e ficou mais naquele mundo, né, do estudo mesmo, né, não teve assim uma participação efetiva na sociedade. E mais tarde que a gente veio, eu vi falar dos sobrenomes que a gente veio, passou a conhecer, Artuso, Sartori, tem outros alemães, né? Então a gente ficou sabendo assim os Garcias, né? Que são os espanhóis, que é a família da Maria da Luz, né? Do Vicente, da Sueli, né? São os Garcias, que são os espanhóis. E tem mais, isso não era difundido, não era uma coisa que era assim colocada assim a público assim. Agora, quanto à questão dessas figuras, coronéis, capitão, me lembro muito do capitão Dico, né? Porque tinha uma ligação com meu avô, né? E meu avô era cabo eleitoral dele, e então tinha essa familiaridade com o Zinho Drummond, né? E me lembro assim, mas só sei dessa situação que a gente era criança mesmo, e eu só que meu avô tinha ligação com ele e era cabo eleitoral, mas a gente nem entendia muito o que isso queria dizer. E o coronel Francisco Rola, né, que é da fazenda do Ceará, também, a lembrança que eu tenho aqui na fazenda, as vacinações de crianças de toda a região, que a gente morava bem assim na encosta lá do Ceará, e a gente ia para lá na época de vacinação, na fazenda. E o meu avô trabalhou nessa fazenda também como tropeiro, né? E lembro dele contar que era muito interessante, porque os animais que carregavam rapadura, todos eram animais vermelhos. E os animais que carregavam polvilho eram todos animais brancos, né? Eram as histórias que a gente ouvia quando era criança, né? Mas assim, me lembro da dona, acho que é Dona Zinha, que era a dona dele, que é a esposa dele. Dele eu já não lembro. Lembro da fazenda, mas assim, dele eu não me lembro. Chamava Sazinha que era o nome, que era falado, né, na comunidade. Sazinha era a esposa do coronel Francisco Rola. Que pela família, o meu pai cantava e tocava violão, né? E eu queria muito aprender a tocar violão, né? Eu queria ficar sempre atrás dele, vendo onde que ele colocava os dedos para fazer as posições, mas até que ele um dia me passou o violão, comprou um cavaquinho, daí falou, você vai tocar, eu vou acompanhar, qualquer coisa assim. Então era música
mais religiosa, porque ele era o chamado tirador de rezo. Ele ia nas comunidades onde tinha, por exemplo, levantamento de bandeira de Santo Antônio, de São João, de São Pedro, né? E ele ia para cantar, cantar orações que as pessoas achavam que eram bonitas, antigas, ladainhas, as chamadas ladainhas. Ele ia, a gente ia junto, né? Então era muito ligado ao culto religioso, né? E ele cantava as músicas também populares da época dele, né? E cantava muita coisa também interessante que, eu não sei, de época, de tempo que tinha, nem nada, mas ele ensinou pra gente muitas músicas que ajudavam muito, inclusive em memórias, né? Que a gente tinha que cantar e guardar. Isso ajudou muito também na questão do repertório, da memória da gente, da memória mesmo, memória de curto prazo, memória de longo prazo, né? De ouvir e lembrar e repetir, né? E a questão do artesanato, era muito usado taquara, né? No meio rural, por exemplo, fazia-se balaios para colocar milho, para guardar feijão, guardar arroz. O teto era feito de taquara também, né? O forro da casa, né? O forro da casa era feito de chamado esteiras, né? Da minha avó, que era produtora também de esteiras para colocar na cama, né? Não usava esses colchões como tem hoje, então ela fazia para vender na região toda as esteiras de taboa, onde ela colhia nos brejos, né, da comunidade, do capim que ela cultivava e do talo de banana. Então tinha esteira desses 3 tipos de materiais, né? Taboa, talo de banana e capim próprio também para fazer. Era uma fonte de renda dela. A fonte de renda dela era essa. E a minha mãe, além dos trabalhos do lar, né, ela desenvolvia muito trabalho de bordado, né? Era bordado que existe até hoje, né? Tanto é que ela ensinou para a gente, só que ela tinha muita noção de um deles, que era o ponto cruz, que é esse que ela ensinou para a gente, né? Depois a gente desenvolveu outros, aprendendo com outros instrutores também. Mas da época de criança e na parte de criança e adolescente, foi mais essa memória infantil. A memória do Prata mesmo, como cidade, igual eu te falei, quando a gente veio para São Domingos do Prata, a gente ficou em casas de família, né, para estudar e para estar colaborando também nessas casas. Porque, ou então tinha que ter pensão, não tinha pensão, porque a pensão era caro, então a gente ficou nas casas. E aí a gente tinha a nossa vivência mais era essa, de ficar nas casas durante o dia e estudar durante a noite. Então, na verdade, eram os minifundistas, né, que produziam, essas pessoas produziam pequenos pedaços, espaços de terra, né? Que muitas pessoas tinham seus quintais. Eram 2/3 da população estavam no meio rural e 1/3 na cidade. Eu vivi esse momento e vivi o outro, de 2/3 na cidade e 1 na área rural. Hoje eu não sei, mas teve um momento em que tinha feito o inverso, né? Primeiro era 2/3 na cidade, na área rural e 1/3 na cidade, depois foi o contrário. Mas as pessoas, a produção agrícola, ela era desenvolvida por todas as pessoas, porque o Prata tinha 80 mil alqueires, segundo a Emater, tinha 80 mil alqueires de terras produtivas, agricultáveis. Então, era um município de pequenos agricultores e grandes agricultores também, né? Porém, os minifundistas juntos
quando foi criada a Feira do Produtor, né, foi visto aí que eles criaram um grande projeto assim de produzir de um óleo de cebolinha até um caminhão de banana, né, um exemplo, laranja, de banana, que eles foram incentivados a produzir. Isso aí já foi na década de 80, né? Foi na década de 80. Mas o município era marcado por pequenos produtores. Apesar de ter os grandes produtores também, mas a marca era a grande maioria era de pequenos produtores minifundistas, pequenos fundos de quintal. Mas era uma agricultura de subsistência praticamente, não era de comercialização. Do quilombo da Charneca, né, a lembrança veio na década de 90, quando o Frank veio da Alemanha, adquiriu aqui um espaço, né, um terreno, e foi o envolvimento, né, trouxe o irmão dele, o Flor, para fazer a história de uma família, de Dona Maria, né, Bené, da Charneca. E aí, em cima disso, ele foi desenvolvendo a cultura, né, desse pessoal, a história deles. E, na verdade, a gente não tem ainda esse quilombo, esse espaço como quilombo definitivo, organizado. Se realmente for um quilombo local, ou se eles fizeram parte de outra fazenda, como que foi. Mas, de qualquer forma, né, chama quilombo da Charneca. Porque, na verdade, nós temos aqui hoje o quilombo da Serra, né? Nós temos lá em Teixeiras, mas esse quilombo que chama quilombo da Charneca, ele ainda não é registrado, né, como quilombo mesmo da localidade. Mesmo porque foi um trabalho mais da curiosidade do Frank, né, o alemão. Bicudos, que hoje tem o local chama Bicudo, né, perto de Alfier. É porque o nome foi desmembrando, né? Botucatudos, Bicudo, e hoje chama Bicudo, né, o local, né? Assim, eu já ouvi dizer. É porque aqui tudo era mata, né? Se for reportar a história de São Domingos do Prata, né? Aí esse Domingos Márcio Afonso que perdeu aí, né? Além de feras e além de tudo, tinha também a parte indígena, né, na localidade. E eles estão justamente na região do local que chama Bicudo. Quando você está indo para o Alfier, em determinado momento você entra à esquerda, a comunidade chama Bicudo. Porque lá provavelmente foi a concentração dos botucudos, né? Eu já ouvi falar três fases. Botucatudos, né? E botucudos e bicudo, né? Ficou bicudo como se fosse a última versão da palavra, né? Da raça indígena. Mas a gente sabe muito pouco deles aqui. Eu acho que precisaria ver qual a forma, né, de entender mais esse momento aqui no Prata, né? Dos índios aqui. Antigamente, né, na época que eu era criança, meu pai sempre foi fazendeiro, né, gostava de mexer com fazenda, e a gente percebia assim, o meio ambiente era mais preservado, né, existia muitas árvores, muitos animais, a qualidade de vida era melhor, o ar era mais puro, né, a gente andava nessas estradas de terra batida aí, então a gente via muitos pássaros, muitos macacos, né? Porque era muita árvore, era um negócio assim bem gostoso. Diferente de hoje, que infelizmente o meio ambiente hoje está muito devastado e a gente vê assim que está trazendo uma série de prejuízos aí para o clima, né? Para tudo, para a saúde, etc. E também esses rios, né? Tem 2 rios que passam aqui no fundo, eu me lembro muito bem que eles não tinham essa poluição que tem hoje. Era muita fartura de peixe, minha mãe era pescadora, né? Então estava sempre lá pescando. Eu tinha amigos que pescavam também aí, pescava traíra, pegava mandi, lambari, cascudo, vários tipos de peixes aí, né? Então assim, era uma época assim, de muita fartura, os rios não tinham essa poluição que tem hoje. Hoje, infelizmente, acabou tudo, né? A gente também
eu lembro também das festividades, né, que tinha muitas festas. Antigamente a gente tinha as festas de São Domingos também, ela era muito mais rica, né, culturalmente. Hoje ficou mais complicado, porque já não é mais a mesma coisa, mas antigamente tinha aquelas bandas de música, né, tinha o Sopelagem, tinha uma banda de música, animava as festas, tinha uns bailes, né, naquela época tinha baile, tinha muito show assim, de qualidade boa e tudo, que hoje a gente já não vê mais, né? Então assim, vinha muita gente, né, do meio rural para cá, a cidade ficava lotada na época de festa de São Domingos, por exemplo. Os carnavais antigos também eram assim, tinham uma qualidade melhor, era mais de clube, né? Antigamente era mais de clube. Aqui tinha o CRP, que era um clube que tinha no centro da cidade ali, e ali durante a semana tinha as horas dançantes, né? A semana inteira eles faziam lá umas atividades dançantes lá, tinha bailes, tinha shows, né? Eu me lembro até que o Calbi Peixoto uma vez veio aí, deu um show aí nesse CRP, vinha gente, uma opção de gente conhecida, né, de fora também, e as missas também, depois da missa tinha um footing aí na cidade, naquela rua principal ali, terminava a missa, as pessoas ficavam passeando ali na rua, para baixo, para cima, né, namorando e etc. Hoje a gente não vê mais isso. Tinha um cinema também lá no centro, né, que a gente assistia muito filme lá. O filme de Tarzan era muito famoso naquela época, né, passava muito filme de Tarzan. E se a gente cometesse qualquer deslize aí, fizesse bagunça, alguma coisa, mesmo fora da escola, a gente era punido, né? A gente era chamado lá na escola e tinha os castigos, né? Eu mesmo gostava muito de futebol, tinha o campo do Lava-Pés, e teve uma vez que eu fiz uma baguncinha aí na rua, aí denunciaram lá pro diretor, que era o tal do Padre Martins, que era um padre que tinha muito, muito rigoroso, e os nossos pais davam muito força para ele, né? Para ele poder realmente punir quem saísse da linha, né? Eu me lembro que eu fiquei preso lá numa sala, eles prendiam a gente, trancavam por fora. Você ficava preso dentro de uma sala 8 horas, ficava o dia inteiro, de 8 da manhã às 5 da tarde, preso. E eu olhando a janela lá na hora do jogo de futebol, doido para ir para o campo e não podia sair nem nada. Então assim, era bem diferente, né? A gente fazia fila quando chegava lá todo mundo no pátio, lá tinha que entrar em fila, né? Então assim, era uma coisa assim bem diferente do que é hoje. Eu achava que tinha assim uma seriedade maior, uma qualidade melhor do ensino e tudo, né? A gente aprendia muito mais e a gente saía mais bem preparado para a vida, né? Economia, eu me lembro que assim, tinha os comércios antigos aí, né, que naquela época não tinha essa concorrência grande aí de comércio, eram poucas lojas, os comerciantes eram muito bem sucedidos. Tanto que o Evandro, que foi nosso treinador de futebol, ele tinha uma loja, na época ele sustentava aí o time, ajudava muitos jogadores, tudo com renda da loja dele, né, além da família dele que ele tinha que sustentar também. Mas depois começou essa quantidade de loja aí, né, essa concorrência toda, e foi ficando mais complicado. E os grandes hoje é que levam mais vantagem. Mas assim, sempre foi uma região assim de pequenos produtores rurais, né? O pessoal sempre produzia no meio rural aí, e era assim também. Tinha uma feira em João Monlevade, que a turma levava para lá, né? O Padre Antônio sempre incentivou esse negócio de feira aqui no Prata, feira, a hortifruti granjeira e tal. Depois ele até criou uma cooperativa aí e tudo, né? O pessoal escoar a produção aí, vendia para todo lado e tal. E sempre foi assim, o pessoal naquela época também plantava muito, plantava horta, tudo sem agrotóxico, né? Não tinha esses venenos. O café todo era feito com rapadura, era café com rapadura, broa com rapadura. Então assim, era uma vida mais saudável também, né? A gente comia coisa mais natural, né? E a própria medicina, né? Tinha um hospital antigo aí, esses médicos antigos também. Hoje não tinha na época essa quantidade de tecnologia que hoje tem aí, quer dizer, o diagnóstico tinha que ser feito pelo entendimento mesmo, né? Hoje tudo é na base dos exames, tudo, e antigamente não existia isso. Os médicos também eram mais humanos, né? O Dr. Mateus, que viveu aí muitos anos, aí, foi considerado o médico dos pobres aí, né? Quer dizer, sempre
atendeu todo mundo aí, andava a cavalo, naquela época eles saíam a cavalo, ia para as roças aí para atender as pessoas, e voltava com galinha, com porco, com não sei o quê, porque às vezes a pessoa não tinha nem dinheiro para pagar, mas pagava com mercadoria, né? Então, assim, era uma vida bem diferente aqui em São Domingos do Prata, né? Então eu vejo assim que mudou muita coisa, né, com relação o tempo foi passando e foi mudando, até a própria iluminação, né? A gente era criança e jogava bola na rua, não tinha negócio não tinha celular, não tinha nada, a diversão da gente era brincar de pique, futebol, a gente fazia circo no fundo do quintal para brincar, né? E levava os amigos lá para assistir. E a luz era muito ruim, né? Não existia luz da CEMIG também, né? Parecia até um tomate lá, assim, lá no poste, lá era bem difícil, não tinha televisão, não tinha nada, né? Então a gente dormia cedo também, porque não tinha nada para fazer, né? Foi depois que foram surgindo essas quantidades de lazer aí, as pessoas, a vida foi mudando. Mas era uma vida assim bem pacata, né? Bem diferente, né? E então o Prata, eu lembro assim dessas coisas, né? Eu tenho uma lembrança assim de coisa que chocou o Prata, por exemplo, uma coisa triste, que foi a morte do Dr. Matheus, né? Em 1969, parece. Quando ele resolveu tirar a vida e chocou muita comunidade de São Domingos do Prata, né? Na época o negócio tem uma repercussão muito, muito negativa. E ele antes de fazer isso, a gente tinha muita ligação com ele, né? Com ele, porque meu pai era muito amigo dele, ele vinha muito aqui em casa, né? Todo dia ele estava aqui em casa, e então tinha muita ligação com o Prata, e eu, como eu morava em Belo Horizonte na época eu estudava, aí me lembro que antes de acontecer isso, eu passei lá na porta do hospital, e ele me parou lá e falou assim, olha, eu estava com uma viagem marcada com o Paulino, para a semana que vem, mas você avisa para ele que eu não vou mais não. Eu desisti. Então você está indo para Belo Horizonte, você fala com o Paulino, meu filho lá, que eu não vou viajar mais com ele lá. Achei estranho ele falar assim, tá? E daí na semana seguinte aconteceu esse problema. Quer dizer, já devia estar com isso em mente, já devia estar passando por algum problema depressivo e tal. Mas foi uma coisa assim que chocou muito a comunidade pratiana, né? Foi um choque muito grande. E o enterro dele foi muita gente, porque ele realmente era muito querido aí pelo pessoal. Então eu lembro dessa parte aí, que é uma parte triste da história do Prata, né? O que eu lembro que meu pai era fazendeiro, eu sei assim, o que o pessoal gostava realmente muito de criar gado aqui, né? Principalmente gado leiteiro, né? A maioria entregava leite para a cooperativa, né? Porque o pessoal aqui não tem muito... E as culturas que a gente lembra, assim, mais é milho, feijão, né? Porque as pessoas aqui, na verdade, elas tinham mais tendência a criar gado do que plantar, né? E a gente vê assim, que não é... Eu sempre não via isso com bons olhos para o pequeno produtor. Que eu acho que gado é meio complicado para o pequeno produtor. Você vê que o japonês, ele não gosta de criar grandes criações, né? Eles gostam de agricultura e pequenos animais, né? Tanto que tem gente que ganha muito mais dinheiro, né? com fruticultura, né? Com pequenos animais, criação de pequenos animais. Agora também na área de educação tem um movimento aqui também que trouxe assim, uma repercussão muito grande, né? Porque foi liderado aqui um movimento pelo senhor Benjamin Gomes, né? Que era um dentista que tinha aqui, que era muito preocupado com a educação, e o Prata, os jovens praticamente não tinham espaço assim para estudar, né? E ele começou a lutar por isso aqui, para implantar aqui umas escolas aqui, de profissionalizantes principalmente, né? E juntou aí com algumas pessoas, meu pai também colaborou, e alguns empresários da cidade, foram no governador e tudo, e consegui trazer uma escola para cá para poder para os alunos não ter que sair daqui e fazer alguns cursos profissionalizantes aí também. Então foi um trabalho muito bonito que ele fez aí, né? Então assim, a educação naquela época também o pessoal dedicava muito, né, essa parte de educação, e lutava muito aí para que realmente o Prata tivesse condição de atender os filhos aqui da cidade,
o pessoal não ter que sair, porque quando sai fica mais caro, né? Mais complicado. Então foi esse movimento também, eu achei muito interessante. São Domingos do Prata, uma cidade com raízes profundas na história de Minas Gerais, continua a crescer e se desenvolver, mantendo viva sua rica herança. Aqui, o passado e o futuro começam juntos.